A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você aqui. Você que está nos acompanhando através do YouTube ou do Facebook. Já aproveito para lhe convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você não segue ainda a nossa página, comece a fazer isso agora, sem demora. Quero abraçar com muito carinho você, ouvinte da Rádio do Bem, a Rádio Cultura FM 102.1. A Rádio do Bem, rádio que reúne tanta gente que busca a Deus. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, seja muito bem-vindo. É muito bom estar com você aqui na Cultura FM de segunda a sexta, às 8 da noite e aos sábados, no Breviário da Confiança Especial, às 4 da tarde. Para você interagir conosco, você que é ouvinte da Rádio Cultura FM, é muito fácil. Manda uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio pelo número 88, código de área 998378192. 88 é o código de área 998378192. Um abraço muito carinhoso, é claro, para você que está agora conosco, ao vivo, pelo Instagram. Estamos aqui, você que está chegando pela primeira vez, já fica sabendo, de segunda a sábado, às 9 da manhã, pelo perfil do Instagram da Comunidade Mariana Boa Semente. Então você que já está conosco, Lenilce, Dinalba, Larissa, querida Luciana, Dudu, sejam todos muito bem-vindos. A Luísa já está por aí também. Agora você que está chegando, vai chegando e convidando outras pessoas. Tá bom, Patrícia? Vamos lá. Você entra e já começa a decolar o avião da confiança. Envia muitos aviões da confiança para que muitas pessoas sejam alcançadas por esta palavra de hoje. Hoje é um dia muito especial, um dia forte na nossa fé, nós como católicos, porque hoje nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. É isso mesmo, dia 14 de setembro, esta grande festa que muitas pessoas desconhecem, não é? Que muitas pessoas não entendem, não procuram valorizar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no Breviário da Confiança. Por isso já quero de início, ouviu Ivone, ouviu Ednarda, ouviu Sarmento? Já de início, vamos dizer juntos: nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Diga comigo também. Vamos lá, Eneide. Vamos lá, Adriana. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mais uma vez, de coração sincero, nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. É dentro da graça desta festa que nós vamos rezar hoje aqui no Breviário da Confiança. Alguém está chegando pela primeira vez aqui, nunca tinha participado do Breviário da Confiança? A gente diariamente, de segunda a sábado, junto ao Senhor, que já está junto a nós aqui neste sacrário, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É junto a Jesus que nós refletimos esse livro abençoado, escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, livro que foi reeditado pela editora Cleofas, livro antigo, do tempo lá dos nossos avós, ou mais para trás ainda, e que a editora Cleofas trouxe nos últimos anos, numa nova publicação, e está alcançando o coração de muitas pessoas. Então é muito importante que você viva esse momento conosco. Você já tem um Breviário da Confiança? Levanta a mão aí quem já tem essa bênção que é o Breviário da Confiança. Se você não tem, você pode também solicitar. Vou dizer um número aqui, para você que sempre acompanha o Breviário da Confiança e não tem ainda o seu, ou você que está chegando agora e já se interessou, vou dizer para você, olha lá, 88 é o código de área, 997483456. 88 é o código de área, 997483456. Para você solicitar, se você quiser, o Breviário da Confiança, a gente vai se esforçar para fazer ele chegar até você, tá bom?
rezar? Vamos abrir o nosso coração? Vamos lá, dona Gilda. Vamos lá, José Afonso. Vamos lá, Leide. Vamos rezar, deixar o coração aberto. Hoje traz para mim e para você, nessa meditação do Monsenhor Ascânio Brandão. Rezemos, irmãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abra o seu coração, vou abrir o meu também. Já invocamos sobre nós o Espírito Santo. E vamos acolher esta palavra de hoje, neste dia da exaltação da Santa Cruz, dia 14 de setembro. E é exatamente este o título de hoje: A Exaltação da Santa Cruz. A venerável Metilde do Santíssimo Sacramento escreveu: a invenção da Santa Cruz é uma festa comum para todos os cristãos, pois o sofrer é coisa que todo dia nos sucede. A exaltação da Santa Cruz é, pelo contrário, uma festa muito rara, porque poucas são as almas que louvam e exaltam a cruz, com cuja imposição lhes manifesta Deus o poder da sua graça. A cruz será exaltada no dia do juízo, naquele vale em que todos havemos de comparecer. Essa cruz que será vista com inefável alegria pelo justo que ela salvou e redimiu. A cruz é inevitável. Por que não aceitá-la, pois, com amor? Vivamos numa perpétua exaltação da Santa Cruz. Exaltemos essa cruz tão desprezada e injuriada, essa cruz que tamanho horror causa à nossa extrema delicadeza e imensa sensualidade. O apóstolo São Paulo dizia: livre-me, Deus, de me gloriar de outra coisa que não seja a cruz de Jesus Cristo. Não nos assuste a cruz. O medo da cruz, disse o santo Curadares, é a nossa maior cruz. Exaltemos a cruz que nosso Senhor nos destinou. Manifeste-se ela por doença, morte, luto,
calúnia, perseguição, provações interiores, pelo que for. Só pela cruz nos salvará aquele que morreu na cruz. Santa Isabel de Turíngia fez este pedido a Nosso Senhor: meu Deus, cruz por cruzes. E Jesus lhe respondeu: minha filha, amor por amor. Texto profundo hoje, hein, gente? Tema exigente, mas necessário para a gente. Não esquece, a cruz ela é sempre um tema muito desafiador, muito exigente, mas muito necessário para a gente. Eu queria que você realmente abrisse o seu coração, pedisse que o Espírito Santo viesse em seu auxílio. Eu estou fazendo isso aqui agora também, porque senão nós não conseguimos colher os frutos de uma festa como esta. Quem aqui gosta de falar de cruz? A gente tem que entender que a nossa humanidade, na nossa fragilidade, rejeita esta realidade. Rejeita esta necessidade. Porque, como nós vamos entender hoje, a cruz é uma necessidade para a nossa verdadeira felicidade. E aí somente sob a luz do Espírito Santo a gente consegue penetrar na riqueza de um texto como esse. Então vamos juntos, presta bem atenção. Monsenhor Ascânio, que é o autor deste livro, que nós estamos aqui refletindo diariamente, ele começa citando hoje uma mulher santa, uma freira francesa, fundadora de uma congregação de monjas, uma mulher de oração. O nome dela, Mectilde do Santíssimo Sacramento. A congregação que ela fundou era voltada à adoração de Jesus na Eucaristia. Esse Jesus que está conosco sempre aqui no Breviário da Confiança, sempre aqui no nosso coração, sempre aí no seu coração. Ele está no meio de nós. O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós. Pois muito bem, a irmã Mectilde do Santíssimo Sacramento escreveu assim. Presta atenção se não é uma frase realmente muito concreta e muito verdadeira. Ela escreve o seguinte: a invenção da Santa Cruz é uma festa comum para todos os cristãos, pois o sofrer é coisa que todo dia nos sucede. Então ela está dizendo assim, a cruz em si, e aí ela está falando mesmo a Santa Cruz, porque tem cruz que não é santa. Você sabe que tem cruz que a gente faz por onde ela acontecer pelos nossos erros. Quando, por exemplo, eu e você fazemos escolhas erradas na nossa vida, quando nós escolhemos para nós o pecado, nós acabamos crucificados. A palavra de Deus, essa palavra que neste mês de setembro, está sendo recordada por nós, incentivada por nós, a Sagrada Escritura, ela diz com todas as letras que o salário do pecado é a morte. Que a própria morte entrou no mundo pelo pecado. Tudo isso aqui está na Bíblia. A morte entrou no mundo pelo pecado. Porque a morte não estava no roteiro do Criador. Isso tem muito a ver com o que a gente vai estar refletindo hoje. O sofrimento em si não estava nos planos de Deus. Você não pode imaginar um pai que já gera um filho querendo que ele sofra. Entende? Então não dá para imaginar. O que trouxe o sofrimento, a morte para o mundo foi o pecado. Está aqui na Bíblia. Até o capítulo 3 do livro do Gênesis era só paraíso. Não tinha sofrimento, não tinha morte. O problema é que quando a morte chega, o sofrimento chega por conta do pecado, Deus, na sua bondade, encontra uma maneira que só o amor pode justificar para inverter o sentido do sofrimento e da morte, que tinha um sentido de desgraça.
e transformar o sofrimento e a morte num canal de graça, num canal de bênção, num canal de vida. Isso custou um preço muito, muito, muito alto, porque o próprio Deus teve que assumir o nosso sofrimento. Teve que, de certa forma, renunciar a si mesmo, se tornar um de nós, humano, e passar por todas as etapas da vida humana, inclusive por todos os sofrimentos da vida humana, e redimindo, restaurando a vida humana, inclusive passando pelo maior sofrimento da vida humana, que é a morte. Deus assumiu tudo isso, você está entendendo? Para que nós tivéssemos no sofrimento uma ocasião de salvação. E a própria morte não fosse mais para mim e para você um ponto final, mas uma porta aberta para a glória eterna. Então é importante a gente ter isso bem presente. Mas muitas vezes nós buscamos um sofrimento que não é santo, o sofrimento causado pelos nossos pecados. Você conhece alguém que sofreu ou está sofrendo por algum mal que fez? Porque fez alguma coisa errada? Quem aqui de nós, eu, você, já não passamos por isso? Né? Nós acabamos buscando uma determinada coisa, fazendo uma determinada atitude e aí nós acabamos caindo numa situação de sofrimento. Numa situação em que nós mesmos caminhamos naquela direção. Essa não é uma cruz santa, você está entendendo? Então, tem muitas cruzes que não são santas. No caso, a Mechtilde do Santíssimo Sacramento está falando da Santa Cruz, né? Dizendo que ela é, nesse sentido, uma festa comum para todos, porque o sofrer é coisa que todo dia nos sucede. Mesmo que eu e você não tenhamos feito nada diretamente, pessoalmente, não é? Nós acabamos passando por dificuldades menores ou maiores no dia. Nós podemos dizer isso, o sofrimento é algo comum a todos nós. Então, se a gente fosse pensar nesse sentido, essa é uma festa que diz respeito a todo mundo. A festa da cruz, a festa da Santa Cruz, a festa dos santos sofrimentos, uma festa que diz respeito a todos, porque quem aqui não sofre? Quem aqui não passa por alguma dificuldade? Algumas menores, outras maiores. Algumas cruzes menores, outras cruzes bem grandes. Todos nós. Mas preste atenção, o que essa freira diz é o seguinte, que, pelo contrário, a exaltação da Santa Cruz, não a invenção da Santa Cruz, mas a exaltação da Santa Cruz é uma festa muito rara. Ela quer dizer assim, se dar conta de uma dificuldade, de um sofrimento, isso é comum a todo mundo, não precisa de muito esforço, porque todo mundo passa por isso. Agora, exaltar, valorizar, dar glórias a Deus por aquele sofrimento, por aquela dor, por aquela dificuldade, aí sim, é uma festa rara. E hoje não é a festa da Santa Cruz. Presta atenção, a igreja nos convida a uma festa chamada Exaltação da Santa Cruz. E é isso que eu e você hoje somos chamados a refletir. Por que é que nós, segundo esse texto aqui do Monsenhor Ascânio, segundo a igreja hoje nos anima a fazer, por que é que nós temos que exaltar a Santa Cruz? Porque na cruz de Jesus foi que nós encontramos a nossa salvação. E é lá que nós encontramos a nossa redenção. O momento culminante da obra da salvação se deu na cruz. Claro que foi um processo, né? Que foi crescendo. Desde o momento da encarnação de Jesus no ventre de Nossa Senhora, nós já estávamos dentro de uma história de salvação. Ali já estava se desenrolando a história da nossa salvação, o processo da nossa salvação. Como eu falei agora há pouco, o fato de Jesus ter assumido a nossa humanidade, o fato de desde a encarnação, desde a gestação, Jesus ali no ventre de Nossa Senhora, todas as etapas da vida humana estavam sendo restauradas, purificadas,
né? A nossa gestação, a minha gestação, a sua gestação, o nosso nascimento, a nossa infância, a nossa juventude, a nossa vida adulta, os nossos trabalhos. Jesus foi um profissional. Então, tudo que Jesus assumiu da nossa humanidade era para realizar uma obra de restauração daquilo que o pecado tinha ferido. Mas o momento mais alto da nossa história da salvação, onde realmente a obra de salvação se concretiza, é na cruz. Observe que é lá na cruz, e nós temos isso aqui na Sagrada Escritura, basta você procurar no Evangelho e ler e refletir. Jesus diz assim: tudo está consumado. Ou seja, desde o momento inicial até o momento final da vida humana, eu assumi e eu regenerei, e eu restaurei. Então, esse momento precisa ser por mim e por você exaltado. Nós temos que ter um olhar para a cruz de Jesus, um olhar de exaltação, de louvor, de valorização, reconhecendo que ali foi a hora em que fomos restaurados, resgatados, salvos pelo Senhor. Ali na cruz de Jesus está a maior expressão do amor de Deus por nós. Porque o próprio Jesus disse, está aqui também na Sagrada Escritura. Jesus ali, num momento de despedida, né, com os apóstolos, quando Jesus estava já se preparando para abraçar a paixão, Jesus disse: olha, não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Porque você sabe, Jesus veio para nos ensinar a amar. Jesus veio para nos ensinar a amar. Porque a minha vocação e a sua é o amor. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Deus é amor. Está aqui na Sagrada Escritura, na primeira carta de São João, no capítulo 4. Deus é amor. E eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqui também está escrito, Gênesis 1, versículo 26. Então, fomos feitos para amar. Mas o pecado, ele distorceu esta programação de Deus na nossa vida. E nós passamos a ser inclinados ao erro, ao ódio, ao egoísmo, a tudo que você puder imaginar de errado. Nós passamos a ter uma inclinação para tudo aquilo que é contrário ao amor. E Jesus veio para nos ensinar e para voltar a nos capacitar ao amor. Então ele teve que mostrar para mim e para você, não só em cada momento da sua vida, mas principalmente na cruz, que nós amamos quando a nós nos renunciamos. Quando renunciamos a nós mesmos e por Deus e pelos irmãos, nós nos entregamos. Foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus renuncia a si mesmo, se aniquila. Você sabe que um pouco antes do momento da cruz, Jesus chega a dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, uma grande renúncia de si, com um sentido, porque ele sabia que, pela sua entrega de vida, a humanidade seria redimida. E aí Jesus se doa, se entrega. Ele disse, está escrito na Bíblia: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. É tudo isso que nós contemplamos na cruz de Jesus, que eu e você temos que exaltar. E foi por esta cruz que a maior graça veio a nós, a graça da redenção, a graça da salvação. Agora, presta bem atenção, tudo isso precisa ser entendido, assumido e reproduzido na nossa vida. Se nós enfrentamos também as nossas dificuldades, unindo as nossas dificuldades a esta verdade, os nossos sofrimentos, eles também se tornam ocasião de graça para nós. E Deus permite na minha vida e na sua os sofrimentos para a nossa salvação. Porque é necessário para mim e para você. Isso é importante para a gente buscar, sim, na luz de Deus, o entendimento. Né? Por que o sofrimento? Preste atenção. Alguém que tem um filho que está com algum problema de saúde, às vezes esse filho tem que tomar um remédio amargo, desagradável. Às vezes tem que tomar até mesmo uma injeção dolorosa. Às vezes tem que fazer um tratamento difícil.
Às vezes precisa fazer mesmo uma cirurgia. E o pai e a mãe que submete o filho, seja esse remédio amargo, seja a um internamento, seja uma injeção, seja uma cirurgia, esse pai está fazendo isso porque não gosta desse filho? Será? Este pai, esta mãe está favorecendo este necessário sofrimento por algum outro motivo que não seja por amor? De jeito nenhum, você sabe, é por amor. Porque aquele pai e aquela mãe sabe que se aquele filho, se aquela filha não passar por aquele necessário sofrimento, ele pode morrer. Talvez já seja até uma certeza, se ele não fizer esse procedimento, se ele não tomar esse remédio, essa doença vai se agravar e ele não vai sobreviver. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a ter um pouco de luz para perceber por que Deus nos permite os sofrimentos. Porque pelo pecado original, e aí nós vamos acrescentando os nossos pecados atuais, nós vamos nos afastando de Deus, vamos cada vez nos tornando mais egoístas, buscando apenas aquilo que nos interessa. E se Deus deixa que a gente vá nesse caminho, a gente cai no abismo, a gente vai para o inferno. Então, para nos preservar do inferno, Deus permite que as dificuldades, que os sofrimentos surjam na nossa vida como forma de purificação. E para que eles sejam, para mim e para você, uma ocasião de crescer no amor, de oferta. A gente já viu aqui em outras páginas do Breviário da Confiança que se eu estou numa situação de pecado, aquele sofrimento vai servir para mim crescer na penitência, né? Quantos santos se tornaram santos numa ocasião de sofrimento? Tinham uma vida errada, tinham uma vida distante de Deus, e aquele sofrimento foi necessário para eles acordarem, despertarem e tomarem o rumo certo. E cresceram na penitência, né? Na união com Deus, no arrependimento, na rejeição do erro, nessa busca de amizade com Deus. E a gente já ouviu também em outra página do breviário que quem está na inocência, o sofrimento vem para crescer na paciência. Então, mesmo quem enfrenta um sofrimento sem estar numa situação de pecado, isso vai fazer com que a pessoa cresça na resignação, na paciência. E crescer na paciência é crescer no amor. E é isso que vai nos fazendo cada vez mais abrir o coração para Deus e adentrarmos no caminho que nos leva ao céu. É como eu tenho dito, só rezando, só pedindo ao Espírito Santo que a gente vai começando a entender, mesmo que inicialmente, levemente, né, de uma forma ainda muito pequena, essa realidade na nossa vida. E aos poucos, na medida em que a gente vai crescendo na intimidade com Deus, isso vai se tornando mais claro. Foi o que aconteceu na vida de todos os santos, de todas as santas. Então continua o texto dizendo assim: a cruz será exaltada no dia do juízo. Você sabe que haverá um dia do juízo, né? Tem dois momentos de juízo, de julgamento. Juízo no sentido de julgamento. Um primeiro momento é quando eu e você morrermos. Imediatamente após a nossa morte, né? Não dá tempo nem direito de fechar os olhos, né? A gente já está diante de Deus e acontece um juízo, um julgamento chamado juízo particular, juízo parcial. Aí é você e Deus, né? Mas haverá no fim dos tempos. Onde é que está isso, hein? Ó, cara, aqui na Bíblia, né? Jesus fala que isso vai acontecer. Se você for olhar em Mateus 25, ele fala do juízo final. Então vai haver um momento, né, quando Jesus voltar. E Jesus vai voltar? Vai. Onde é que está isso escrito? Aqui, na Sagrada Escritura. Está uma promessa, né? Os anjos, quando Jesus está voltando para o Pai, após a sua morte e ressurreição, eles dizem: olha, não fica aí também com o olho para cima o tempo todo, vão cuidar na vida, vão fazer o que Jesus disse, vão viver a missão de vocês, porque do jeito que vocês estão vendo ele subir, o Filho do Homem virá sobre as nuvens, ele vai voltar. Então existe uma promessa. E quando Jesus voltar, haverá o juízo final. Então todos os povos estarão reunidos, né? Aqueles que ainda estiverem, aqueles que já se foram, né? Então vai haver
uma grande assembleia, onde todos estarão reunidos diante do Senhor. E aí, nessa ocasião, nós vamos ter assim uma clareza perfeita da obra da salvação. E a cruz será este grande sinal que todos vão exaltar, porque sejam aqueles que entenderam isso na vida, que aceitaram isso na sua vida, que exaltaram a cruz de Jesus na sua vida, sejam aqueles que rejeitaram, todos terão que se dobrar diante dessa verdade. É isso aqui que a palavra de hoje do breviário vai dizer. A cruz será exaltada no dia do juízo, naquele vale em que todos havemos de comparecer. Aí não tem como ninguém se esconder. Nessa ocasião, todos terão que comparecer. É como a morte, não tem como se esconder dela, né? Você conhece alguém aí que diz, não, eu vou dar um jeitinho, eu vou para uma montanha, eu vou para o fundo do mar, eu vou encontrar um lugar que eu vou me esconder e lá eu não vou morrer. Não dá. Esse momento é um momento no qual todos precisam comparecer. Seja o juízo particular, seja o juízo final. Então, diz o breviário que essa cruz será vista com inefável alegria, pelo justo que ela salvou e redimiu. É claro, então, naquela hora do juízo final, aqueles que na vida acolheram essa verdade, acolheram a salvação, vão olhar para a cruz com grande alegria, com grande gratidão. É claro que também será muito triste para aqueles que rejeitaram a cruz, para aqueles que procuraram salvar a sua vida. Olha o que é que a palavra de Deus diz, está aqui também na Bíblia. Está escrito assim, Jesus falou, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por amor a mim, pelo reino de Deus, pelo Pai, pelos irmãos, vai ganhá-la. O problema é que nós procuramos tanto nos poupar, nos preservar, fugir do sofrimento, que a gente acaba perdendo a vida quando fazemos isso. Quando rejeitamos a cruz de Jesus, quando rejeitamos as ocasiões que Deus está permitindo na nossa vida para a nossa purificação, para a nossa santificação, para crescermos no amor. E aí, naquele dia, no dia do juízo, se nós tivermos feito isso, nós vamos ficar muito tristes, porque vamos entender como nós desperdiçamos a salvação, como nós não valorizamos a cruz do Senhor, o amor do Senhor na nossa vida, como nós desperdiçamos as ocasiões de crescimento que Deus nos permitiu, procurando a vida fácil, não aceitando as renúncias, não aceitando o enfrentamento do combate ao mal que nós temos que fazer nos unindo a São Miguel, preferindo nos unir ao mal, nos vincular ao mal, sermos cúmplices do mal. Então, nessa ocasião, nós vamos estar tristes pelas escolhas erradas que nós fizemos na vida. Mas, se Deus quiser, isso não vai acontecer comigo e com você. Por isso que a igreja, todo ano, nesse dia, nos convida à exaltação da Santa Cruz. Exaltar a cruz do Senhor, exaltar a cruz que Deus está permitindo na minha vida e na sua, por puro amor. Você pode ter a certeza, tudo que Deus permite na nossa vida, por mais difícil que seja, é por amor. Deus nos ama. E eu e você não podemos ter dúvidas do amor de Deus quando nós olhamos para a cruz de Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Ele deu a vida por mim e por você. Então eu tenho muitas provas e essa é a prova maior de todas que Deus nos ama. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu Filho único, para que nós não fôssemos condenados, mas para que nós fôssemos salvos. Então, nós temos que entender, e tudo aqui está na palavra, gente. Veja que maravilha a Sagrada Escritura. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É palavra de Deus. Então, tudo significa tudo. Ou seja, as coisas boas, mas as coisas também que não são boas. Se eu vivo em Deus, se eu vivo essas realidades em Deus, se eu entendo que Deus, na sua realidade de amor, no amor que Ele tem por mim e por você, nesse seu mistério de amor, se Ele permitiu determinada situação na minha vida, foi para a minha salvação, eu vivo de uma forma diferente aquilo. Eu vivo com resignação, eu vivo pedindo forças a Deus para assumir aquilo, não vivo com revolta,
não vivo aquilo com raiva, mas até ao ponto de dar glórias a Deus por aquela situação. E isso é exaltar a santa cruz que Deus está permitindo para mim e para você. Porque, meu irmão, minha irmã, é muito importante entender isso. A gente sempre repete isso. Monsenhor Ascânio aqui, página após página, repete isso para mim e para você. A cruz é inevitável. A cruz é inevitável. Traduzindo, o sofrimento é inevitável. As dificuldades são inevitáveis. Os problemas são inevitáveis. Os momentos difíceis são inevitáveis. Tem alguém que pode evitar isso na sua vida? Pode. Diga aí, tem alguém? Você pode baixar um decreto aí e dizer: a partir de hoje eu não vou sofrer mais de jeito nenhum. Tem como alguém dizer isso? Não tem. Nessa vida ninguém pode viver sem sofrimento, sem dificuldade, sem cruz. Não tem como. Sejam as cruzes que a gente vai inventando, né, com a nossa cabeça dura, sejam aquelas que vão vir pelo pecado que entrou no mundo, pelas dificuldades próprias do mundo, pela nossa natureza, né, que tende aí, muitas vezes, no próprio processo natural, se desgastando, né? A gente vai envelhecendo, vai adoecendo, vai morrendo. Então, não tem como, na realidade deste mundo frágil, passageiro, alguém dizer que vai viver sem sofrer. Não tem. Então, a cruz é inevitável, nos lembra hoje o breviário. Por que não aceitá-la com amor? Porque isso é importante a gente entender. Todo mundo nessa vida inevitavelmente vai sofrer. A questão é como sofrer. Eu posso sofrer com revolta, com raiva, zangado com Deus, zangado com todos, e eu posso sofrer com amor, com resignação, com acolhimento, buscando forças em Deus. Você entende? Qual a melhor opção? Sofrer, todo mundo vai ter que sofrer. É melhor fazer desse sofrimento uma ocasião de crescimento. Fazer daquela aflição uma ocasião de salvação. E isso é possível quando a gente se une a Deus, quando a gente volta a olhar para Deus. Olha, hoje, se você acompanhar a liturgia da igreja, nas leituras, né, da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, você vai ver um momento na história do povo de Deus quando ia caminhando no deserto com Moisés. O povo vivia numa escravidão lá no Egito, lembrando um pouquinho da história, está tudo aqui, livro do Êxodo, olha lá, Antigo Testamento, tudo aqui na Bíblia. Por isso que é importante ter, ler e viver a Bíblia. E é o que acontece, o povo foi liberto por Moisés da escravidão do Egito e vai fazendo um caminho rumo à terra prometida. Preste atenção que tudo isso tem um sentido muito bonito. Só que o povo que ia caminhando no deserto, claro, num deserto não é moleza, não é? De dia muito calor, de noite muito frio. No deserto não é que tem muita coisa. Por isso que a gente diz, quando chega num canto assim que não tem nada, rapaz, isso aqui está um deserto, não é? Então, foi uma caminhada longa, né? 40 anos caminhando no deserto. Então, em alguns momentos, aquele povo se impacientou diante das dificuldades, né? E Deus, para purificar aquelas pessoas, Deus enviou serpentes que mordiam, feriam, e quem era mordido por aquelas serpentes morria mesmo ali no deserto. E aí o povo começou a se dar conta do seu pecado, porque estavam reclamando. Deus tinha libertado eles de uma escravidão, estava levando para a salvação, levando para a terra prometida, onde iam encontrar leite e mel. E eles estavam reclamando. E isso fechou o coração daquele povo, a graça de Deus. Deus dava de tudo para aquele povo. Tinha sede, Deus dava água. Tinha fome, Deus dava o maná, dava carne. Mas era um povo reclamador, porque não vivia o amor. E aí Deus é tão bom, porque Moisés vai rezar e pede a Deus pelo povo. Pede a Deus pelo povo. Aí Deus diz a Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste
e orientar o povo. Olha, quem olhar, claro, com fé, com confiança, para essa serpente de bronze, vai ser curado. E isso aconteceu. As pessoas que eram mordidas pelas serpentes, que estavam condenadas à morte, quando elas olhavam para a serpente na haste, elas eram curadas. Olha, gente, isso que aconteceu com Moisés e seu povo é uma imagem que nos faz entender a necessidade da exaltação da Santa Cruz. Por isso que a igreja coloca essa passagem para que a gente leia, não é? No dia de hoje. Você vê lá no livro dos Números. Então, quando você vai lendo, né, a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai entendendo que ela nos aponta para Jesus. Ela nos aponta para Jesus. Jesus é o novo Moisés. Jesus foi aquele que veio nos salvar da escravidão. O povo estava escravo lá no Egito. Nós estávamos escravos do pecado, ou talvez ainda estejamos. Mas nós temos um Moisés para nos salvar, para nos libertar. Jesus é este novo Moisés, que nos tira da escravidão do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos leva para a terra prometida. Nós estamos, irmãos, numa peregrinação, no deserto desta vida, rumo à terra prometida, a nossa pátria definitiva, ao céu. Só que nós muitas vezes passamos por este deserto reclamando. Vamos passando por aqui e murmurando, reclamando. Quantas vezes isso acontece comigo ou com você, não é não? Qual é a nossa primeira reação diante da dificuldade, diante do sofrimento? Reclamar, inclusive de Deus, né? Oh, meu Deus, como é que pode? De novo, isso aqui. Eu não aguento mais isso, não. As coisas, às vezes, nem são coisas tão sérias, né? Às vezes sim, mas às vezes coisas até bobas. A gente já tem uma tendência a murmurar. E cada vez que a gente murmura, é como se fosse uma serpente que está nos matando. Se eu e você fazemos assim diante das dificuldades, nós vamos morrendo. Porque vamos nos fechando à graça de Deus, vamos esquecendo que estamos caminhando para o céu e vamos acabar presos, né, aos sofrimentos desta vida, às dificuldades desta vida, que serão para nós o que deveriam ser ocasião de salvação, será uma ocasião de condenação. E aí, nessa passagem que nós acabamos de recordar para você, que está hoje na liturgia da festa de hoje, Deus nos mostra como nós devemos reagir quando as serpentes, né, das dificuldades, dos problemas desta vida, quiserem nos ferir. Olhar, não mais para uma serpente de bronze numa haste, olharmos para aquele que foi elevado na cruz. Então, se eu e você, nos momentos de dificuldades dessa vida, não nos entregarmos à murmuração, ao abatimento, à reclamação, mas olharmos para a cruz de Jesus e exaltarmos a cruz de Jesus e unirmos, era aí que nós queríamos chegar, unirmos o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, então aquela situação de dificuldade, aquela situação de aflição será para mim e para você uma ocasião de salvação. Por isso diz o breviário, vivamos numa perpétua exaltação da Santa Cruz. Exaltemos essa cruz tão desprezada e injuriada, essa cruz que tamanho horror causa a nossa extrema delicadeza e imensa sensualidade. A cruz para nós, a gente nem gosta de falar desse assunto, não é? Por quê? Porque nós somos muito frágeis, muito delicados, né? A gente às vezes até diz isso com alguém, não é? Fulano é cheio de melindre, fulano é muito melindrado, não é? Muito melindroso. Então nós somos assim, muito não me toque, né? Porque somos muito egoístas. A gente não quer abrir mão de nada. E somos muito sensuais. Nós somos muito apegados a sensações. Por isso que o pecado penetra tanto na nossa vida, porque o pecado nos propõe prazeres, sensações imediatas.
E esperar o céu demora. Esperar essa recompensa eterna demora. Tem um deserto todinho para chegar até lá. Então a gente acaba preferindo os prazeres desta vida, as facilidades desta vida. E por isso que eu e você temos horror à cruz. Isso vem lá desde os apóstolos, quando Jesus começava, a gente lê no Evangelho também, quando Jesus começava a dizer, olha, o Filho do Homem vai sofrer, vai morrer. Eles não gostavam de falar sobre isso. Jesus tinha que, de vez por outra, retomar esse assunto para preparar o coração deles para a paixão dele, Jesus, e para a paixão deles, os apóstolos. Porque todos deveriam, como eu e você também, batizados, passar por uma cruz semelhante à de Jesus. Então nós temos essa tendência a ter horror à cruz, a não querer nem sequer refletir sobre isso, por conta da nossa delicadeza, por conta do nosso melindre, por conta da nossa sensualidade. Agora olha o que São Paulo nos diz. Aonde? Aqui. Você já leu as cartas de São Paulo? Todas aqui na Bíblia. São Paulo diz assim, livre-me Deus de me gloriar de outra coisa que não seja a cruz de Jesus Cristo. Tudo que nós temos, todas as graças que nós recebemos, a cruz de Jesus nós devemos. Se Jesus não tivesse aceito passar pela cruz, eu e você não chegaríamos nunca à eterna luz. Então nós temos que nos gloriar, não das nossas capacidades, né, da nossa inteligência, do que nós temos, mas nos gloriar da cruz de Jesus que nos trouxe a salvação. Isso era muito claro para São Paulo e ele dizia isso com muita convicção. Agora preste atenção, já quase no final dessa nossa reflexão de hoje, porque também é um ensinamento muito importante. Vem de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Preste atenção, ele diz assim, o medo da cruz é a nossa maior cruz. Aí eu vou perguntar para você, aí você vai me dizer com sinceridade, quem aqui não já sofreu muito antes do tempo? Diga aí, só em pensar no possível momento. Quem de nós, aí você responde, quem de nós já não sofreu e muito antes do tempo, só em pensar no possível momento? Alguém aí já de tanto medo da cruz, do sofrimento, da dificuldade, antes mesmo dele chegar, já começa a sofrer? Alguém? Responde aí, escreve aí. Olha, já tem gente levantando a mão, né? A gente tem tanto horror da cruz, gente, que a gente já começa a sofrer antes. Veja aí como é uma falta de juízo, né? Eu e você já temos necessariamente que passar por algum sofrimento na vida. Eu, você e todo mundo, não tem como, né? Agora imagina você já acrescentar um sofrimento antes do tempo. A gente precisa ter esse cuidado porque acaba sendo a nossa maior cruz. A nossa maior cruz é o sofrimento antecipado e a nossa maior cruz, por isso que João Maria Vianney, né? São Cura d'Ars dizia, o medo da cruz é a nossa maior cruz, porque esse medo acaba nos afastando da vontade de Deus. Esse medo acaba nos afastando da vontade de Deus. Alguém pode ser, sem muita dificuldade, tentado até a se afastar da oração, a se afastar de Deus, com medo de sofrer. Uma vez me contaram a história de uma pessoa muito importante, né? Que quando alguém convidou para ir para um encontro da igreja, para um grupo de oração, essa pessoa disse assim, não, eu não me aproximo de Deus não, porque eu tenho muito medo de sofrer. Olha aí, você está entendendo? Por isso que São Cura d'Ars dizia, a nossa maior cruz é o medo da cruz. Porque quem tem medo da cruz, você sabe quem é que tem medo da cruz? É o demônio. A gente até diz, né? O demônio foge da cruz, né? Porque ele foge do amor, porque ele fugiu de Deus, porque ele se afastou de Deus. Quando nós alimentamos esse tipo de medo, de aversão no nosso coração, nós acabamos nos afastando de Deus e procurando as facilidades do mundo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com isso que acontece, né? Com a gente, comigo e com você,
dessa perturbação. Isso pode virar até uma doença, né? A ansiedade, né? A angústia. E depois tem uma outra palavra que ajuda muito a mim, com certeza ajuda a você. Foi Jesus quem disse: a cada dia basta o seu mal. Está no Evangelho segundo São Mateus. Jesus disse: a cada dia basta o seu mal. Ou seja, vamos viver a cruz de hoje, gente, e aceitar a cruz de hoje e dar glórias a Deus pela cruz de hoje. A cruz de amanhã é a cruz de amanhã e para cada momento Deus nos dará a graça de passar por aquele sofrimento. Isso é muito importante você entender. Deus nunca nos permitirá algo. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade, a gente não vai sentir aquilo, mas Deus nunca nos permitirá algo que Ele não nos dê a graça de viver. Mas naquela hora, Deus vai nos dar a graça para viver aquela dificuldade naquela hora. Por isso que sofrer antes do tempo é um sofrimento muito doído, porque você não tem a graça para aquele momento. Então você já está sofrendo por uma coisa que, primeiro, talvez você necessariamente não vá viver, mas você já está por aquilo a sofrer. E não existe uma graça para aquele sofrimento. Primeiro porque ele nem existe ainda, ou talvez não venha nem existir. Agora, quando essa situação é permitida por Deus, ela vem sempre acompanhada de uma graça. Por isso vamos ficar atentos a esse alerta de São João Maria Vianney, né? E não vamos alimentar este medo da cruz, porque acaba sendo a nossa maior cruz. Vamos concluir esse momento rezando, voltando o nosso coração para o Senhor. Senhor, nós queremos neste dia te pedir a graça de mergulharmos nesse mistério. Tira, Senhor, do nosso coração o medo da cruz, o horror da cruz, e leva-nos, Senhor, a exaltar a Tua Santa Cruz. E exaltarmos também, Senhor, as dificuldades, os problemas, os sofrimentos, sejam eles doença, morte, luto, calúnia, perseguição, provações interiores, sejam eles quais forem, Senhor. Ajuda-nos, 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 porque só pela cruz o Senhor pode nos salvar. Só pela cruz, o Senhor que morreu na cruz pode nos salvar. E dai-nos também, neste dia de hoje, Senhor, como o Senhor deu para Santa Isabel de Turíngia este entendimento, quando ela pediu ao Senhor que enviasse cruzes para retribuir a tua cruz. Cruz por cruzes. E o Senhor disse para ela e está dizendo para nós: meu filho, minha filha, amor por amor. Que entendamos na cruz, Senhor, o teu amor e queiramos retribuir ao teu amor amando também. E nós amamos quando renunciamos a nós mesmos, quando rejeitamos todo o pecado na nossa vida, quando nos unimos a Ti na obediência radical à vontade do Pai, custe o que nos custar, quando resolvemos ofertar a nossa vida. É assim, Senhor, que nós queremos entender a Tua cruz e retribuir a Tua cruz. Amor por amor. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. E porque essa é uma grande batalha que eu e você vamos enfrentar nossa vida inteira, nós precisamos da intercessão de São Miguel, para que não troquemos a eternidade pela sensualidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Nós vos louvamos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Meu irmão, minha irmã, deixa aí no comentário o que é que você experimentou nesse breviário da confiança de hoje, tão desafiador, mas tão necessário para crescermos no amor. Deixe seu comentário. Se você gostou, não deixa de compartilhar com outras pessoas também. Isso vai, com certeza, ajudar para que esse conteúdo ajude a muita gente a crescer no amor, na relação com Deus, a entender as dificuldades da vida de uma forma diferente, não desperdiçar, mas exaltar até mesmo esses problemas que Deus permite para o nosso crescimento. Que bom, Eliane, que se viu para aumentar a sua fé. Uma fé genuína, viu, gente? Sofrimentos, inclusive, servem para purificar a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé é em um Deus que vai resolver todos os nossos problemas e a gente nunca vai passar por dificuldade nenhuma, e essa é uma fé que precisa ser purificada, amadurecida, né? Deus muitas vezes vai nos permitir dificuldades para que a gente não se perca, né? Para que a gente chegue ao céu. E é assim que nós vamos chegando, né, ao final do breviário de hoje. A gente sempre no finalzinho vai convidando a Maria por você, pela sua família, e vamos caminhando no deserto dessa vida, conduzidos pelo nosso Moisés, que é Jesus, para chegarmos à eterna luz. Bom dia! Bom dia! Tudo bom, minha irmã? Bom dia! Hoje está acompanhado de um rapaz, né? E de uma moça linda. Olha que lindos. Como é o nome dele, Simone? Diga, oi, padre. Ana Jasmine e Carlos Gabriel. Olha só. Vamos rezar em família hoje essa Ave Maria, né, Simone? Vamos rezar juntos. Ave Maria. Filha, rezamos. Cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que coisa linda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Simone, pela sua participação. Como é que está o esposo? Está bem? Tá bem, tá escutando, tá deitado ali para daqui a pouco ir trabalhar, se Deus quiser. Que Deus abençoe. Tá escutando você. Beijo! Coisa linda. Que Deus abençoe a sua família cada vez mais. Com Deus. Seus filhos são lindos, viu? Obrigado. Tchau, meu coração quando eu escuto as suas palavras. Amém. Viu? Bendito seja Deus. Maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém. Tchau, Simone. Tchau, meninada. Olha lá. Que coisa linda, né? Tchau. A família reunida, né? O esposo se preparando para trabalhar, os filhos ali do lado. Dia desse ela estava rezando conosco aqui, ao lado do seu esposo, e hoje aí com seus filhos. Tudo indica que nunca passaram por dificuldade nenhuma, não é verdade? Claro que não, né? Até na vez anterior que Simone participou, relatou, né, um momento difícil da sua vida, de sofrimento, mas estão aí firmes, porque estão em Deus, e não reclamando das dificuldades, mas louvando a Deus, bendizendo a Deus por elas, pelas adversidades. Porque através delas, eu e você, chegamos unidos ao Senhor, à glória da eternidade. Um abraço grande, até o próximo Breviário da Confiança. Deus te abençoe. Maria lhe guarde. Tchau.